Os 7 estágios da tentação. 9. Os perigos do poder. Quem poderia se esquecer das fotos do ex-presidente Richard Nixon deixando a Casa Branca envergonhado depois de sua renúncia? Embora tenham-se passado quase 25 anos desde aquele dia fatídico, ainda posso vê-lo em minha mente tão claramente como se tivesse acontecido ontem. Resolutamente, ele sobe as escadas do Air Force One para o seu voo final. Chegando ao último degrau, volta-se e enfrenta a imprensa pela última vez. Força um sorriso constrangido, acena rapidamente, depois some pela porta como um homem derrotado. Apesar de todas as suas realizações como presidente, deu início às conversações para a limitação de armas estratégicas SALT. Com a União Soviética de 1969, normalizou o relacionamento com a China em 1972 e negociou o cessar-fogo no Vietnã em 1973. Richard Nixon sempre será lembrado por causa de Watergate. Em vez de enaltecido pelos historiadores como um grande presidente, passará à história como o único presidente dos Estados Unidos que foi forçado a renunciar a seu cargo. Depois de realizar muitas coisas, Nixon foi colocado de joelhos, não pelo seu oponente político, mas pelo abuso espalhafatoso do poder. Achando-se acima da lei, participou de atividades ilegais que resultaram na comissão judiciária que recomendou que houvesse um impeachment. Sob 3 acusações: obstrução da justiça, abuso de poder presidencial e tentativa de impedir o processo de impeachment, desafiando intimidações da comissão. Nunca ficou esclarecido se Nixon estava envolvido na decisão de penetrar nos escritórios da Comissão Democrática Nacional, no edifício público de Watergate, mas que ele foi um participante ativo nos estratagemas desde o princípio é indiscutível. Com a inevitabilidade do impeachment da legislatura e a condenação provável do Senado, Richard Nixon renunciou em 9 de agosto de 1974. Quando penso nos seus últimos dias fatídicos, 23 anos depois, não posso deixar de me entristecer por ele e todos os outros homens e mulheres que sucumbiram aos perigos do poder. Eles incluem não apenas presidentes, mas reis e imperadores, como também magnatas dos negócios e gente comum como eu e você. Como Humpty Dumpty, todos tiveram uma grande queda. E nem os cavalos do rei, nem os homens do rei puderam juntar seus cacos novamente. Mas Jesus pode. Essa coisa chamada poder, ao contrário da interpretação errada que existe por aí, o poder não é inerentemente mau. Ele é moralmente neutro. Pode ser utilizado para o bem de todos ou ser manipulado abusivamente com propósitos egoístas. Sem poder é impossível fazer o bem, mas a pessoa que o possui deve estar sempre em guarda para não se corromper. Quanto mais poder uma pessoa tem, maior o risco. A história dá grande testemunho da sedução do poder e dos abusos destrutivos que inevitavelmente se seguem. Assim, não nos admiramos de que a questão do poder estivesse no âmago das 3 tentações de Nosso Senhor no deserto. Embora Satanás apresentasse cada tentação de maneira totalmente diferente, o fundamento era o mesmo: o abuso do poder por motivos egoístas.
No primeiro encontro, Jesus estava sendo tentado a usar o seu poder por motivos puramente pessoais, para satisfazer sua fome e provar seu valor. No segundo, foi atraído pelo poder político. Satanás o tentou a estabelecer um reino político, em vez de espiritual. No terceiro, ele foi tentado a abusar de seu poder espiritual, usá-lo para autoengrandecimento e não para a glória de Deus. O diabo tentou Jesus a usar Deus para seus próprios propósitos, em vez de ser usado por Deus. Felizmente, Jesus resistiu a cada tentação e com isso nos mostrou como o poder pode ser redimido e usado para os propósitos santos de Deus. Tendo sido fiel em sua administração do poder do Pai na terra, tornou-se a suprema autoridade de ambos, os céus e a terra. Quando ia subir ao céu, disse aos seus discípulos: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, versículo 18. Em suas tentações no deserto, Jesus nos mostrou o que fazer para vencer os perigos do poder. Para aprender o que não fazer, gostaria de considerar o exemplo de alguém que foi arruinado pelo poder. Os exemplos bíblicos são numerosos. Lúcifer, o filho da alva, Isaías 14, do versículo 12 ao 15. Sansão, o juiz, Juízes 16, versículo 21. Nabucodonosor, rei do império neobabilônico, Daniel 4, 33. E o rei Herodes, Atos 12, do versículo 21 ao 23. Para citar alguns. Cada um deles constituiria um caso fascinante a ser estudado, mas nenhuma lição pôde beneficiar-nos mais do que a de Saul, o primeiro rei de Israel. Ascensão e queda do rei Saul. Quando penso nos perigos do poder, quando penso em um homem arruinado pelo sucesso, a primeira coisa que me vem à mente é o rei Saul. As últimas semanas e meses do seu reinado foram uma odisseia infernal pelos desertos solitários do tormento espiritual. Ele foi perturbado por um espírito maligno, 1 Samuel 16 até o 14. Procurou o trabalho de uma feiticeira, 1 Samuel capítulo 28, versículos 6 ao 24, e caiu sobre sua própria espada depois de ver seus exércitos arrasados pelos filisteus, 1 Samuel 31, do versículo 1 ao 6. Dificilmente o fim que esperaríamos para um homem escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Quando encontramos Saul pela primeira vez nas páginas das Escrituras Sagradas, ele era um homem simpático, fisicamente atraente, que desde os ombros para cima sobressaía em altura a todo o povo. 1 Samuel 9:2. Mas dotado da graça humilde, utilizando a linguagem das Escrituras, ele era um homem pequeno aos seus próprios olhos. 1 Samuel capítulo 15, versículo 17. Quando Samuel, o profeta, informou-o de que ele fora escolhido por Deus para ser rei, Saul protestou. Mas não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que me dizes tal coisa? 1 Samuel 9:21. Mesmo depois de Samuel ungí-lo rei, Saul continuou na sua simplicidade, e no dia de sua coroação não foi encontrado, pois ele se escondeu entre a bagagem. 1 Samuel 10:22. Como era diferente este jovem do déspota faminto por poder que governou Israel durante 40 anos. O que, pergunto eu, transformou este homem humilde e valoroso em um paranoico obcecado por proeminência, dando à inveja e aos ataques homicidas? Entregue à inveja e aos ataques homicidas? A resposta, em uma só palavra, é poder. Já se disse que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton, eu creio que falou isso. A história está cheia de uma longa lista de Sauls.
homens excelentes, brilhantes, até mesmo piedosos, que foram corrompidos pelas ilusões do poder. A degeneração de Saul aconteceu por um período de anos e foi, em primeiro lugar, obra da independência, depois da soberba e da desobediência. Inicialmente, ele prestava contas a Samuel, procurava o conselho de Samuel e obedecia às suas instruções. Seu primeiro grito de convocação para a nação de Israel foi: qualquer que não sair após Saul e após Samuel, assim se fará aos seus bois. 1 Samuel 11:7. Contudo, com o passar do tempo, Saul foi cada vez mais tentado pela independência irresponsável. Talvez fosse influenciado pelo conselho de outros, que sugeriram que, sendo rei, não ficava bem procurar o conselho de um velho profeta. No início de sua administração, talvez lhe dissessem: você precisa dessa ajuda, mas agora já está muito mais experiente nos negócios de Estado do que ele. Ou talvez a mudança do coração de Saul fosse totalmente responsabilidade sua. Pode ser que os conselhos do profeta começassem a irritá-lo, fazendo impacientar-se com as restrições. Que direito tem esse velho senil e excêntrico de interferir? Que direito tem esse velho senil e excêntrico de interferir nos negócios do rei de Israel? Talvez pensasse furioso. Seja qual for o caso, não parece que Saul tenha tomado uma decisão consciente de terminar seu relacionamento com Samuel. Mas com o passar do tempo tornou-se cada vez mais fácil ignorá-lo. Então Saul começou a tomar as rédeas em suas próprias mãos, até mesmo desobedecendo ao conselho direto do profeta em certa ocasião, como quando usurpou o ministério dos sacerdotes, 1 Samuel capítulo 13, versículo 8, versículo 9. Quando Samuel o confrontou, Saul tentou justificar seu comportamento dizendo que as circunstâncias o pressionaram e exigiram medidas extraordinárias. Assim, senti-me constrangido a oferecer o holocausto. 1 Samuel capítulo 13, versículo 12, explicou a Samuel. Há alguém que não possa identificar-se com a situação embaraçosa de Saul? Provavelmente não. Pois quem entre nós já não foi tentado a assumir as rédeas da situação quando as coisas se tornaram muito difíceis? Talvez seja um filho ou uma filha desviados, ou um casamento que está desandando, ou um negócio emperrado. Nós oramos e talvez até jejuemos ainda assim. Deus não intervém. Impacientemente, assumimos as rédeas utilizando o poder que temos de maneira temerária e irresponsável, causando grande prejuízo. Como Saul, sentimos constrangidos a fazer qualquer coisa, ainda que seja errada. Saul respondeu: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. 1 Samuel 13, versículo 14. É interessante notar que Saul nunca, de forma alguma, reconheceu sua desobediência. Em seu modo de pensar, havia simplesmente feito o que tinha de ser feito. Pragmatismo. Desobediente, sim, mas oportuno. Uma espécie de raciocínio de fins que justificam os meios. Saul devia estar pensando: Samuel está velho. Ele pertence a outra geração. Ele não compreende as exigências do reino. Como líder, tenho de controlar tudo, assumir responsabilidades e tomar decisões. Estamos falando aqui sobre fazer as coisas do jeito do mundo versus fazê-las do jeito de Deus.
Na economia do mundo são os que aparecem e os que se agitam que realizam coisas. Eles pegam um touro à unha e fazem as coisas acontecerem. Na economia do reino, a palavra de Deus é suprema e nos movemos apenas segundo a determinação de Deus. Fazemos apenas o que Ele nos direciona a fazer e o fazemos apenas de seu jeito. Nunca há uma situação na qual possamos justificar o relaxamento das regras para realizar a obra. Aqueles que se entregam à tentação de fazer a sua própria vontade cortejam a destruição, pois há apenas um pequeno passo entre a independência tola e a desobediência pecadora, conforme Saul logo ficaria sabendo. Desta vez o Senhor ordenou que Saul destruísse completamente os amalequitas. Vai agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Nada lhe poupes. Matarás a homem e mulheres, meninos e crianças de peito, pois bois e ovelhas, camelos e jumentos. 1 Samuel 15, versículo 3. E novamente Saul desobedeceu. Só que dessa vez não foi apenas por falta de sabedoria, mas por rebeldia. Para o rei parecia um desperdício matar todo esse gado apreendido. E por que matar o rei Agag, quando ele poderia ser utilizado com propósitos de propaganda? Quando confrontado com sua desobediência pecadora, Saul novamente recusou-se a aceitar a responsabilidade. Dessa vez, acusou o povo. Os soldados os trouxeram de Amaleque e pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para os oferecer ao Senhor teu Deus. Mas o restante destruímos totalmente. 1 Samuel 15, 15. Isso é apenas um pouco mais do que o jogo de empurra-empurra que discutimos no capítulo 2. No que dizia respeito ao rei Saul, não era culpa dele. E considerando que ele nunca assumiu seus enganos pecadores, nunca foi capaz de receber o perdão de Deus para vencer seus fracassos. Então Samuel disse a Saul: por que não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? 1 Samuel 15, versículo 19. Novamente Saul esquivou-se, tentando justificar sua desobediência, e envolveu seus interesses pessoais pecadores com racionalização espiritual. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Os soldados tomaram do despojo, ovelhas e bois, o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. 1 Samuel 15, do versículo 20 ao 23, grifo do autor. Finalmente Saul reconheceu o seu pecado, isto é, ele confessou, mas não se arrependeu. E sem arrependimento, a confissão costuma ser egoísta, nada mais do que um meio de despertar simpatia e de aliviar a culpa. O arrependimento verdadeiro inclui não apenas contrição piedosa, mas também mudança genuína do coração, ambas as coisas. É tristeza dizer faltavam a Saul. É triste dizer faltavam a Saul. O arrependimento verdadeiro inclui não apenas contrição piedosa, mas também mudança genuína do coração. Ambas as coisas, é triste dizer, Saul não tinha. Agora, ele estava mais preocupado com sua imagem, como iria aparecer aos olhos do seu povo do que em agradar ao Senhor. Pequei, ele disse então, mas honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que eu adore ao Senhor teu Deus. 1 Samuel 15:30.
Isto é, não deixe que o meu pecado se torne conhecimento público. Muita gente vai se machucar. É trágico ver como Saul estava mais preocupado com sua imagem pública do que com o pecado e a rebeldia que reinava dentro dele, não é mesmo? Sua única preocupação, parece, era o possível impacto que o seu pecado poderia ter sobre o reino, nunca percebendo que o reino já se fora. Mesmo depois que Samuel morreu, suas palavras continuaram vivas, soando nos ouvidos de Saul. O Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. 1 Samuel 15, 28. Essas palavras perseguiram Saul, tornando-o louco, e o deixaram desconfiado de cada homem com ciúmes do seu domínio. Consequentemente, seus últimos anos foram um reinado de terror, alimentado pelo medo e pela suspeita. Embora Saul permanecesse no poder por vários anos, foi rei apenas no nome, a unção se foi. O Espírito do Senhor o abandonou. Nada mais poderia agora salvar o seu reino. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. 1 Samuel 15, versículo 29. Confissão e arrependimento teriam salvado a alma de Saul. Teriam salvado a alma de Saul, confissão e arrependimento, mas o seu reino se fora para sempre. Infelizmente, ele viveu seus últimos anos em atitude de desafio trágico e morreu por suas próprias mãos, tendo perdido ambos, seu reino e sua alma. Os perigos do poder. E isso é mais do que uma simples história da Bíblia, mais do que apenas um pedaço de história antiga. É uma palavra de Deus para cada um de nós neste presente século. Paulo escreveu: estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. 1 Coríntios 10, 11 NVI. Com isto em mente, vamos examinar nossas próprias vidas para que não sucumbamos como o rei Saul à tentação e não sejamos destruídos pelo abuso do poder. É claro que o inimigo gostaria de nos fazer pensar que esta é uma tentação com a qual não precisamos nos preocupar. Afinal, não somos autoridades eleitas, nem magnatas nos negócios, nem televangelistas ou pastores titulares de grandes igrejas. Não se deixe enganar. Aqueles que estão nos lugares elevados podem desfrutar de mais poder do que os outros, mas cada um de nós tem uma determinada porção de poder. E você pode ter certeza de que o inimigo vai tentar fazer que abusemos dele? Eu sei. Já estive lá. Há alguns anos Deus me deu a uma colega de ministério uma visão a meu respeito. Em sua visão eu estava sobre uma balsa com 2 dos meus diáconos. Uma grande serpente verde saiu da água e agarrou-se à minha perna, começando a me puxar para o rio. Os diáconos a atacaram com seus remos, mas nada conseguiram. Meu colega observava desesperado da praia. Finalmente ele foi e voltou quase imediatamente como um leão, que saltou dentro da água e atacou a serpente verde. Eles lutaram furiosamente dentro e fora d'água, até que o leão finalmente matou a serpente. Finalmente ele foi e voltou quase imediatamente com um leão, que saltou dentro da água e atacou a serpente verde. Eles lutaram furiosamente dentro e fora d'água, até que o leão finalmente matou a serpente. Na manhã seguinte, ele partilhou a visão comigo. No momento em que ele começou a falar, pareceu-me que uma espada perfurava meu coração. A convicção do Espírito foi tão grande que senti dor física. Imediatamente compreendi que a serpente verde representava o espírito do poder que se havia agarrado a mim e que estava tentando me destruir.
Todas as vezes que ia orar nas próximas 6 ou 7 semanas, Deus revelava outra área em que eu havia abusado do poder. Não eram revelações indolores de fatos insípidos, não. Em cada uma dessas ocasiões eu ficava literalmente sem respiração de tanto sofrimento. Chorei arrependido diante do Senhor. Eu lhe implorei que me transformasse, que criasse em mim um novo coração, de humildade e serviço. Um dia foi a dolorosa lembrança de uma coisa terrível que eu havia dito a Brenda, com raiva anos antes. Embora tivesse pedido desculpas, não tinha percebido até então quão profundamente a tinha magoado. Ali em oração, na presença de Deus, pareceu-me que a dor dela se tornou minha e, com a dor, senti uma terrível vergonha. No outro dia, foi uma ferida mortal que havia infligido ao espírito de um jovem chamado Terry, que era membro de uma das primeiras igrejas que eu havia pastoreado. Depois veio o dia quando o Senhor revelou as profundezas ocultas do meu espírito crítico, especialmente para com os ministros, e como havia usado o poder de minha influência para desacreditá-los. Dia após dia, semana após semana, veio sobre mim esta terrível sondagem da alma, esta estranha batalha entre o leão da tribo de Judá e aquela horrível serpente chamada poder. Este é o tipo de abuso de poder que somente pessoas comuns como nós temos de enfrentar. Sendo amados e respeitados, temos uma certa porção de poder sobre os outros. Como pais, podemos abençoar ou amaldiçoar nossos filhos. Se usamos o nosso poder para lhes dar autoafirmação, eles serão abençoados. Se, ao contrário, nós os espezinharmos, serão amaldiçoados. O mesmo acontece com nossos relacionamentos conjugais. Podemos usar nosso poder para nos edificarmos mutuamente ou para acabarmos um com o outro. Como diz a Bíblia, a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Por mais dolorosa que a experiência fosse, sempre serei grato a Deus por não ter permitido que o abuso do poder ficasse sem confrontação em minha vida. Se ele não me pusesse de joelhos, naquela ocasião, nem posso imaginar que devastação eu teria causado. Mas a batalha não acabou. Enquanto temos poder, seremos tentados a abusar dele. Sozinhos não conseguimos subjugar a tentação. Não conseguimos vencer a tentação do poder sozinhos, mas auxiliados pelo leão da tribo de Judá, venceremos. Com a ajuda de Deus, podemos fazer do poder nosso servo e não nosso senhor, o perigo máximo. O poder em si não é inerentemente mau, mas é perigoso. E o poder mais perigoso de todos é aqueles que se disfarçam de religião. O líder espiritual que deseja manter suas próprias ambições e anseios de poder sob domínio precisa estar pronto a submeter seus planos e visões ao julgamento de um grupo de conselheiros sábios. Orientação espiritual na forma de um testemunho interior ou por meio de uma visão pessoal simplesmente é orientação espiritual na forma de um testemunho interior ou por meio de uma visão pessoal simplesmente é subjetiva demais para constituir o critério único de julgamento, de acordo com Richard Foster. Nada é mais perigoso do que líderes que não prestam contas a ninguém. Se examinarmos os abusos do poder na igreja hoje com muita frequência, veremos que por trás deles está alguém que decidiu que tem uma ligação direta com Deus e, portanto, não precisa de conselho e correção da comunidade. Esse é o tipo de coisas sobre a qual Jim Bakker escreve em seu livro I Was Wrong. Eu errei, eu estava errado. Quando ele fala sobre o trabalho do Senhor tornando-se mais importante do que o próprio Senhor. O auge da expansão da PTL não havia tempo para disciplina espiritual pessoal, nem tempo para devocionais com a equipe.
nem tempo para a família, nem tempo para qualquer outra coisa, exceto os programas televisivos diários e a construção de hotéis, parques temáticos e abrigos. Se alguém insinuasse que Jim estava sendo desobediente, ele ficaria indignado. Não viam que ele estava ocupado com a obra do Senhor? O único problema é que o Senhor já não estava mais naquela obra. Se Jim Bakker tivesse percebido o que estava acontecendo no início da década de 1980, teria sido poupado das tragédias que se desencadearam sobre ele. Da forma como tudo aconteceu, ele foi forçado a pedir demissão da PTL desonrado. Foi acusado de atos criminosos, 24 ao todo, e condenado a 45 anos de cadeia, enquanto esteve preso na prisão federal de Rochester, Minnesota. Sua esposa divorciou-se dele e se casou com seu melhor amigo. Mas nem tudo estava perdido, assim como o Senhor esteve com José durante o seu tempo na prisão do rei. Gênesis 39, do versículo 20 até o 23. Também esteve com Jim Bakker. Embora os 5 anos que Jim passou na prisão federal de Rochester fossem os mais difíceis de toda a sua vida, Deus o usou para conformá-lo à imagem de seu querido filho. Romanos 8, versículo 29. Jim escreve: na prisão eu acabei com Jim Bakker. Deus estava me ensinando que eu deveria morrer diariamente. Na verdade, creio que um dos motivos por que Deus permitiu que eu fosse para a prisão foi para aprender este princípio. Eu havia aceitado Jesus como meu Salvador e com os lábios o chamava de Senhor, mas em meu coração e estilo de vida, agora percebia que Ele não era o Senhor de minha vida, e eu era o Senhor. Embora estivesse disposto a seguir Jesus, queria fazê-lo do meu jeito e não do jeito dele. Eu havia entregado minha vida a Ele, mas ainda o controlava. Em resultado disso, embora soubesse e usasse as palavras e a terminologia corretas, Jesus não era de fato o Senhor absoluto de minha vida. Inconscientemente, havia tentado departamentalizar meu relacionamento com Ele, dando-lhe controle de certas partes de minha vida, sem, no entanto, submeter-me ao seu senhorio absoluto. Dizendo de outra forma, eu queria Jesus em minha vida, que Ele fosse o motor, o poder da minha vida, que fosse o motivador, o capacitador e o supridor dos recursos para eu fazer grandes coisas para Deus na terra e, finalmente, que Ele me levasse para o céu, mas eu queria continuar com a mão nos controles. Quem em sã consciência não se identifica com Ele? O potencial para o abuso do poder está presente em cada um de nós. Frequentemente, ele é controlado não pela humildade verdadeira, mas tão somente pela falta de oportunidade. Lendo o livro de Bakker, comecei a tremer ao pensar nas coisas que poderia ter feito se estivesse na posição dele. Tal como Jim, eu havia frequentemente reservado uma parte do meu coração para mim mesmo. O único motivo pelo qual isso não me destruiu foi porque eu não tinha poder suficiente para agir. Quando Jesus veio, Ele nos apresentou um novo tipo de poder. Um poder altruísta, casado com um amor santo. Enquanto pensava nessas coisas, lembrei-me de um sonho recorrente de anos atrás, de anos passados. Antes de contá-lo, deixe-me dizer-lhe que muitos analistas de sonhos creem que cada pessoa em nossos sonhos representa uma parte de nossa personalidade. Eles também creem que nossos sonhos são mensagens para nós próprios, mesmo quando envolve outras pessoas. Eu não penso que esse seja sempre o caso, mas no que se refere ao meu sonho, parece fazer sentido.
Em meu sonho, Brenda, minha esposa, estava emocionalmente envolvida com outro homem, embora a identidade do outro homem variasse de sonho para sonho. O tema nunca mudava. Era sempre uma figura pública rica e poderosa. No sonho, eu tentava discutir com Brenda, dizendo a ela que estava jogando fora um belo relacionamento por uma emoção barata, mas não conseguia convencê-la. Ela parecia não perceber meu sofrimento e minhas súplicas. Não significava nada, ela insistia. Apenas um passatempo. Era impossível convencê-la a desistir da relação. Eu não estou fazendo nada, ela explicava irritada. Nós somos apenas amigos? Então eu acordava sentindo-me enjoado e zangado. Embora isso se repetisse por quase 16 anos. Tentava dizer a mim mesmo que era apenas um sonho, nada com o que me preocupar, mas continuava sonhando e sonhando, pelo menos uma vez por mês, às vezes mais frequentemente, 2 vezes por semana. Lembro-me bem de que a última vez que tive esse sonho foi há cerca de 15 anos. Depois de acordar, fui ao banheiro. Encostando a cabeça na parede, clamei: Senhor, o que significa isto? Imediatamente ele me respondeu, não com a voz audível, mas com clareza tal que não podia duvidar de sua realidade. Ele disse, em uma voz audível apenas ao meu espírito: esse sonho não é a respeito de Brenda, é a respeito de nós dois. E você está partindo meu coração. No exato momento compreendi o que ele quis dizer. Embora estivesse ativamente envolvido no mistério durante toda a vida adulta, no fundo do meu coração eu nutria uma secreta fantasia. Sonhava em ser rico e poderoso, um advogado criminal talvez, ou um político, um novelista ou um ator. Nunca havia tentado realizar esses sonhos, mas também não queria desistir deles, isto é, até aquela manhã de 1982. Pela primeira vez compreendi o que tais sonhos significavam, o que estava fazendo ao meu relacionamento com o Senhor. Na verdade, eu era uma esposa infiel, reservando parte do meu coração para alguém ou alguma coisa que não fosse Deus. Perdão, Senhor, orei. Eu renuncio a Ti, eu renuncio a tudo por Ti. Eu Te amo e a Ti somente, de todo o meu coração. Ali na escuridão que precede o nascer do sol, em meu pequeno banheiro, com o rosto molhado de lágrimas, encostado na parede áspera e grossa, fiz as pazes com Deus, o amante de minha alma. Saí de lá um novo homem para nunca mais sonhar de novo, enquanto Deus fosse o desejo absoluto do meu coração. Tive esse sonho apenas uma vez desde então e foi o resultado direto da oportunidade de um ministério que agradava ao meu ego. Durante vários anos, nos domingos à noite, apresentei um programa de 9 minutos pelo rádio. Ele comprovou ser um eficiente veículo para o ministério, e o gerente da estação me pediu para fazer também um programa diário. Depois de muito discutir, relutantemente concordei. Quando partilhei a ideia com a equipe de rádio, eles ficaram apreensivos, mas acataram meu julgamento. Nessa mesma noite, tive o sonho de novo, apenas que desta vez Brenda estava emocionalmente envolvida com um ministro que tinha um ministério nacional. Ele não estava identificado em meu sonho, mas de alguma forma eu sabia como ele tinha sucesso e era poderoso. Quando acordei, soube imediatamente o que Deus estava me dizendo. Essa oportunidade no rádio não era parte de seu plano para a minha vida. Novamente fiquei tentado pela riqueza e pelo poder, só que desta vez foi na forma de um ministério. Nem é preciso dizer. Imediatamente telefonei para o gerente da estação e lhe disse que não poderia aceitar sua oferta. Deus não o permitia. Um novo tipo de poder? Quando Jesus veio,
ele nos apresentou um novo tipo de poder, um poder altruísta, casado com um amor santo. Ele voluntariamente abdicou de seus direitos divinos para nos mostrar como usar o poder de maneira redentora. Na encarnação, ele deixou a sala do trono no céu para viver entre os homens, e em seu ministério terreno, renunciou a seus direitos para aceitar o chamado mais elevado de servo. Observe que ele não desistiu de sua responsabilidade de líder, apenas dos seus direitos e privilégios. Ele disse de si mesmo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 28. Como é diferente o exemplo do mestre que pegou uma toalha e uma bacia com água para lavar os pés dos discípulos. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, escreveu o apóstolo Paulo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, o qual, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, versículo 3, versículo 5 até 8, NVI. Com base no exemplo de Jesus, que se fez nada, humilhou-se e tornou-se obediente, nós podemos concluir que a disciplina e a autonegação são os únicos caminhos para controlar nosso desejo de poder. Temos de voluntariamente limitar nosso estilo de vida a fim de manter o velho homem dominado. Se formos indulgentes com ele, apenas um pouquinho, ele vai querer cada vez mais. Paixões desordenadas, segundo Richard Foster, são como crianças mimadas que precisam de disciplina e não de ter suas vontades satisfeitas. Conforme já observamos, o potencial para abusar do poder está presente em cada um de nós. Se temos um pouquinho de poder, que o mundo tenha cuidado. Sozinhos, nenhum de nós é páreo para as suas tentações enganadoras, mas com a ajuda de Deus, prestando contas a uns aos outros, podemos vencer. Serviço cheio de amor e humildade, em um lugar onde ninguém vê e ninguém sabe, é o que transforma. Poder em ministério redentor. Apenas servindo aos outros estamos salvos de nossos egos egoístas e nós somos capacitados a resistir à tentação inerente ao poder. Aprofundamento do capítulo, refletindo nele. Primeiro, com as suas palavras, explique como o sucesso na carreira de uma pessoa pode levá-lo a ficar mais dependente de si mesma e menos confiante em Deus. 2. Você pode identificar uma área de sua vida em que você, como o rei Saul, racionalizou uma meia obediência à orientação de Deus? Quais foram as consequências ou os resultados? O que você fez no ano passado para servir aos outros? No mês passado? Na semana passada? 4. O que você fará a começar de hoje para servir aos outros? Fica aí algumas reflexões para você aprofundar neste capítulo. Amém.